um webinar sobre direitos de startups. Como vocês já sabem, já estão acostumados, a gente sempre traz um especialista para falar sobre o assunto, né? E esse assunto é extremamente importante para vocês, então espero e peço que vocês prestem bastante atenção, vocês vão utilizar muito isso na vida de vocês, né? É um tema importantíssimo. E a especialista que a gente trouxe aqui é a Viviane. É, Muito obrigado, Viviane, por estar participando aqui com a gente hoje. Eu já vou te passar a palavra, então, e para você dirigir aí o nosso evento, o nosso webinar. Muito obrigado. Olá, pessoal, boa noite, obrigada. Eu só preciso compartilhar com vocês aqui a minha tela. Deixa eu e já consegue aqui. Estamos vendo a sua tela já. Eu só queria organizar ela para que que ela ficasse menor. Eu acompanho vocês aqui também. Deixa eu pôr no modo a apresentação. Assim fica bacana, pessoal? Conseguem verificar? Para mim está ótimo. O pessoal aí Sim, está estão vendo? conseguindo ver? Joia, então. Tá normal, só não tá no modo de apresentação, mas tá normal. Deixa eu ver aqui. Eu tive que trocar notebook. E aí eu tô apanhando desse aqui um pouquinho na apresentação aqui. Apresentação de slides. Assim vocês conseguem ver, tá tranquilos isso? Sim, tá ótimo. Só faz um Joia. teste passando para a segunda É, página para a gente ter certeza. com textos menores. Ok? Não, Não passou. ele está travado na primeira página. Isso. Deixa eu pensar aqui. E agora? Continua na primeira Não. página. Que estranho, gente. Ué. Tenta ali do lado de animações, lá em cima. Apresentação. Apresentação Isso. de slides do começo. Vamos ver. Aqui foi? Não. Talvez eu apresentar online ali. Não sei se. Aqui. Não sei se vai, né? Não, acho que não. Também. Não, ele pede conexão aqui. Que estranho. Me deixar na mão é a apresentação, gente. Se eu tentar fazer ela em PDF, talvez, eu não sei se ele vai me ajudar. Vamos para aquilo que a gente consegue fazer aqui. Talvez o PDF, o que vocês acham? Não ajuda muito também, né? Por mim, tranquilo. Queria que ele ficasse melhor de apresentação aqui, visualizar, exibir tela cheia. E aí, pessoal, muito ruim assim? Será? Ele vai assim? Vocês conseguem ver agora ou não? Não, pra mim tá na primeira página. Tá na primeira parte. E não tá mudando. Caramba, gente. Oxe. E no caso, no PowerPoint, ele roda. Vocês agora conseguem Agora ver. mudou. Agora mudou. Que é dentro da própria apresentação, num PowerPoint simples aqui. Como Mas dá pode? pra ler, se quiser deixar assim, dá pra ler perfeitamente. E assim ele aparece de apresentação ou não? Tá como, tipo, fosse editar, sabe? Mas dá pra ler, se quiser deixar assim. Eu coloquei em modo de apresentação aqui para vocês e ele simplesmente. Vamos ver. Parece que quando você coloca no modo de apresentação, ele não consegue compartilhar a tela pra gente. Mas daquele Eu jeito que acho você estava assim. fazendo, dá pra ler assim também por PDF. Dá Assim pra... também dá. Tá bem legal. Agora ele rola assim, pessoal? Rola, Sim. agora rolou. Tá ótimo. Ai, caramba, que peninha. Vamos lá, deixa eu tentar dar algo assim. Talvez melhore.
Bom, vamos tentar. Eu não consigo... Ela tá aqui ruim, não consigo ver vocês, mas vamos seguindo. Pessoal, então, me apresentar um pouquinho, né? Enfim, iniciamos, se vocês conseguem aí observar ela. Na tela cheia, vocês conseguem ver? Sim, dá pra Só ver. isso, só testa passando pro lado. Isso Dá. conseguimos. Perfeito. Joia. Ó, está melhor então. Vou ficar, sigo aqui então. Ok. Pessoal, eu sou Viviane Negri, sou advogada, aí são mais de 5, 6 anos atuando nessa área. Nós vamos ter que tirar aqui um barulhinho para nós conseguir conversar, senão a gente não conversa. Eu ainda estou aqui no trabalho e então não para, né? O pessoal vê você online e está sempre movimentando aqui. Como estava dizendo para vocês, eu há alguns anos já trabalho dentro da área da advocacia. E aí tem um pouquinho da minha formação. Eu sou de Chapecó, sou aqui da região, né, oeste, e minha formação é pela Chapecó, aqui de Chapecó. Tem algumas pós-graduações aí na área do direito público, tributário, processual civil e principalmente direito digital e compliance nos últimos anos, mas com mais força aí a gestão de startups. E hoje, além da advocacia, eu sou diretora executiva no DEATEC ACAT, aqui de Chapecó. Então, a gente é um polo, né, regional de inovação e eu atuo aqui na área executiva, né? Então, para a gente começar a falar um pouquinho sobre as startups, jurídico, direito nas startups, eu gosto de começar com essa história do Tales Gomes, né? Quem não ouviu já falar do Tales Gomes, quem não leu, eu gosto bastante daquele livro dele, do Nada Easy deles, quando ele fala da Easy Taxi, que fala assim, que embora perseverança seja importante quando queremos empreender, é preciso tomar cuidado com os aspectos legais, pois além de sermos o país dos perseverantes, também somos o país dos impostos, né? E depois, mais à frente, eu trago esse exemplo da Easy Taxi, o que aconteceu com ela sobre não existir aí uma conversa inicial, né? Pessoal, eu não sei de fato que patamar vocês estão de conhecimento de startups e afins, então eu trago um pouquinho para vocês de palavras-chave. Eu adoro trabalhar assim com uma questão visual e prática de palavras-chave, né? Penso, meu Deus, o que é startup? O que fala tanto? Eu trabalho o dia inteiro com isso e às vezes a gente não dá aqueles insights. Poxa, é nesse sentido. Então, trouxe para vocês algumas coisas como empresas ainda em fase inicial, que possuem uma proposta inovadora, que não necessariamente se trate de tecnologia e inovação, mas ela tende a ser. Trate também de serviços ou produtos e com enorme potencial de crescimento, que eu acho que é isso onde brilha mais os olhos, né? E o que muda de uma empresa tradicional, por exemplo? Aí é a escala, né? Ela tem essa possibilidade, esse potencial do crescimento, ela é enxuta, ela tem uma estrutura um pouco mais reduzida, ela funciona apenas com assim, um extremo necessário, e a gente sabe, às vezes começa em uma pessoa, em duas, enfim, né? Inovadora. A ideia, assim, de padrão, que ela traz um serviço, um produto inovador, com características diferentes do que já existe no mercado, ela observa uma dor e trabalha a partir disso. Disruptiva. Elas são tão inovadoras, tão diferenciadas, que elas trabalham uma disrupção, né? Às vezes tem algo padrão de mercado que se imagina, há tantos anos se trabalha isso, e o que a gente consegue fazer de diferente hoje nessa ideia disruptiva, né? Incertezas, né? Isso que também, como se diz, nos tira o sono, né? Ela é diferente de uma empresa tradicional que ela tem um segmento de mercado, ou uma empresa tradicional familiar, né? Ela não tem assim esse direcionamento correto, né? Definido, padronizado, cheio de já um contrato lá atrás, né? O que mudou de um tempo para cá? O que veio? O marco legal das startups? O que é o Inova Simples?
Então, isso é um teminha de casa bem legal, assim, para a gente exercitar, quando a gente quer saber um pouquinho mais do Inova Simples desse programa. Deixo para vocês essa legislação, a lei complementar aí de 2019, onde aconteceu a criação do chamado Inova Simples, né? Ele é um regime especial, simplificado também, a quem é do ramo das empresas já ouviu falar do Simples Nacional, ele organiza, como se diz, ele acaba zipando inúmeros impostos em um só, ou responsabilidades, né? E aqui também ele segue praticamente no mesmo ritmo, né? Então, ele é um regime diferenciado, especial e simplificado, que ele concede aí algumas iniciativas empresariais, também na pegada disruptiva, para as empresas que se autodeclarem como startups ou empresas de inovação, né? Então, elas vão receber esse tratamento diferenciado com a ideia, com o objetivo de estimular a criação, a formalização, o desenvolvimento, a consolidação desses agentes, né? Então, a ideia é que se torne mais fácil e mais simples e uma forma de incentivo. Então, poxa, Viviane, mas tá, o que faz? Inova Simples, como é que considera uma startup? E aí vem no termo jurídico. Se a gente for olhar lá no artigo 65 da Lei Complementar, ele vai falar que o que considera uma startup? Uma empresa do caráter inovador, que ela visa aperfeiçoar sistemas, métodos, modelos de negócio, de produção, serviços, produtos, né? Relacionados à criação de algo totalmente novo, caracterizam startups de natureza disruptiva. Então, ela trabalha nesse formato de contexto aí, de ideia de disrupção mesmo, né? Em ato seguinte, o que eu trouxe também para vocês um pouquinho a legislação pura, né? Para vocês verem o que tem. Então, única de legislação pura, a gente trata só esses slides aqui, depois vai se tornando um pouquinho mais leve, né? E as startups se caracterizam por desenvolver as suas inovações em condições de incertezas, que a gente já citou lá atrás, requerem experimentos e validações constantes. Então, vai ter startup que vai ficar ali por anos, né? Nessa tentativa, trabalhando no MVP, experimentando, validando e voltando lá atrás, né? E acaba pivotando. Inclusive, mediante comercialização experimental provisória. Quantas vezes, né, para validar um produto, lá você, entre aspas, paga uma fração de pessoas ali para que elas experimentem, para que elas validem, e o pagamento, ele, obviamente, né, ele não é só em cifras, né, então são N formatos. Pessoal, acho que aqui, para a gente começar, e aí até um pouco do que me foi passado, a ideia de conversar com vocês seria lá no início, né, essa ideação, a formação, o que é que eu posso mesmo resguardar quando eu fico aí por muito tempo validando, até conseguir o meu MVP, daí depois o que eu posso fazer. Então, eu tentei deixar em algumas etapas a vida de uma startup, que ela seria a ideação, a formação, né? Aquela história lá no embrião ainda. Passo seguinte, validar ela, depois pensando em crescimento, em desenvolvimento. E o que nós vamos trabalhar com mais força hoje? Dentro da ideação, da formação, é esse memorando aí de entendimentos. Então, aproveito o gancho aqui para vocês. Memorando de entendimentos, nos limitamos aí na parte de ação e formação, depois a validação, o que a gente faz ali dentro, desenha uma constituição, formaliza, registra, trabalha o modelo empresarial e societário, protege a propriedade intelectual. Do que trata essa startup? Vamos proteger o que ela está trabalhando, é uma ideia, é um produto. E ato seguinte, então, o crescimento e desenvolvimento, que ela já está com um corpo, né? Onde você trabalha uma organização trabalhista, se você vai ter funcionários, você vai ser regrado pela CLT, vai tratar do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, parametrizar algumas coisas, vai trabalhar contratos comerciais, vai cuidar muito da LGPD, que é algo que está totalmente assim em voga e daqui ela não retroage. Investimentos e investidores, como é que eu trato com essas pessoas, como é que eu formalizo contratos, como é que eles entram e fazem parte da minha startup.
financiamentos, como é que eu chego nessa altura a tratar com bancos, enfim. Vamos lá, então, pessoal, falar um pouco mais do memorando de entendimentos. Então, a gente vê aí, deixei algumas nomenclaturas para vocês, né? Vão aparecer termos em inglês, com certeza quem é da área já viu isso. Ou outros nomes, né? Não só memorando de entendimento, mas a gente trabalha com um modo mais fácil, né? É o acordo de pré-constituição de uma startup, ou memorando de pré-constituição, ou acordo de pré-constituição da empresa. Então, são várias nomenclaturas, mas em suma eles querem tratar e proteger o mesmo sentido, né? O que é esse memorando, Viviane? Me diz o que é isso. Ele é um contrato inicial, um contrato preliminar, ele funciona como um pré-contrato. Ele é um documento feito aí, geralmente, quando começa uma ideação ali por 2, 3 pessoas no máximo, né? E ali tu alinha expectativas, funções, deveres, a formalização de combinado entre as partes. Quando que isso é importante, gente? Viviane, a gente já fez tanta coisa, eu quero fazer esse memorando. Poxa, peraí, vamos dar uma analisada. Quando que acontece o memorando de entendimentos? Quando as partes elas querem proteger essa ideia de negócio ou para viabilizar o empreendimento, né? Pode ser modular em hipóteses diferentes. Mas aonde, que época? Ser redigido bem no início da vida, no começo da vida de uma startup, lá naquela fase de ideação, quando o negócio ainda não foi estabelecido. É o melhor momento para ele ser desenvolvido. Ou seja, antes dela se estabelecer, daqui a pouco se entender como a startup, né? Quando os futuros empreendedores e, consequentemente, sócios, vamos tratar deles um pouquinho lá na frente, eles ainda estão trabalhando num modelo de negócio, amadurecendo a ideia, né? E ainda assim eu trago para vocês que em alguns casos ela pode acontecer durante os testes de mercado, né? Começando a desenvolver essa ideia que foi para a rua também, né? Ainda nesse tempo onde você consulta os players do mercado, futuros consumidores, né? Ainda estão ouvindo os mentores na fase de mentorias e afins. Mais uma vez, ainda não existe uma sociedade formalmente constituída. Ele não aconteceu um contrato social, ele não aconteceu esse desenho. Então, para dar essa segurança jurídica para essa futura empresa, para essa futura firma, é importante que se desenvolva ele nessa fase. O que ele compõe, gente? O que tem esse memorando de entendimento, né? É o que foi negociado entre as partes. Já ouviram muito falar daquele ditado, né? O combinado não sai caro, e de fato ele não sai caro se a gente tratar agora. Qual que é o objeto da operação? O que vai ser desenvolvido? O que está incluso nessa negociação entre 1, 2, 3 pessoas da fase da ideação? Qual que é a atuação de cada parte? Qual que é a função do fulano A, o B, o C e o D? Valor investido. Fulano vai entrar com capital humano, ele tem a ideação, fulano vai entrar com valores, o que vai ser investido? A forma de pagamento. Sem esclarecer, né, pessoal, claro, da previsão da duração da existência desse projeto ou negócio, ou enfim, startup, né, do que ela venha a surgir depois. Então, pelo menos uma previsão aí, para depois ele atender determinados objetivos e, em sequência, tu partir aí para um contrato social, enfim, de formalização. Na prática, pessoal, não adianta ficar só falando. Define objetivos. O que tem de objetivos? Mas parece uma coisa chata pra caramba. Gente, essa coisa chata pra caramba, ela vai salvar a vida, vai evitar a mortalidade das startups. Depois eu vou perguntar ali na frente para vocês se vocês sabem qual que é uma das grandes porcentagens de mortalidade de startups. Define objetivo. Viviane, Senta. Oi. queria tirar uma dúvida com relação a esse assunto. Você prefere que eu faça agora ou no final da apresentação? Se for ao final, eu até creio que seja melhor. Se tu não se importar aí de anotar, porque aqui no chat não tem visualização do chat. Infelizmente, eu estou com a apresentação em aberto, aqui eu quase não consigo verificar. Pode ser? Claro, com certeza. Que daqui a pouco acaba assinando algumas coisas também, a gente vai tratando, mas guarda a tua questão aí para o final para nós conversar um pouquinho. Combinado.
Definir objetivos, distribuição da responsabilidade, participação no capital social, já pensando para frente, tomadas de decisões, se vai ter uma hierarquia de tomada de decisões, dependendo da quantidade de pessoas, exclusão e sucessão, também é importante já colocar, ele já fica aí um memorando um pouquinho mais robusto, né? Resolução de controvérsias, opiniões, enfim, decisões também é importante, como vai ser resolvido. E a propriedade intelectual é um detalhe também, consulta de sigilo, cláusulas de sigilo, confidencialidade, o que pertence para a startup, já também desenhar um pouquinho ela. Aqui está, pessoal, sócios e a mortalidade das startups. Aí está um dos principais pontos de que acontece digamos assim, um boom ao inverso para uma startup, né, onde encerram as atividades. É a questão dos sócios. Então, o válido do combinado, que não sai caro, é nesse sentido, é que a gente possa estar desenvolvendo todo esse rol aí de objetivos, responsabilidades, para que isso não seja um motivo para qual a startup depois vá acabar terminando, né? E aí não tem como a gente falar assim de conversa inicial, de contrato, se a gente não, em memorandos, né? Se a gente não falar de um contrato de vesting, pessoal. No âmbito, pensar em contratos, né? Dentro da nossa legislação do Brasil, e aí externo é outra história, né? Quando a gente pensa assim, internacionalização de startups, é porque ela já está numa fase total de maturação, ela já tem toda uma estrutura contratual, enfim, é outra coisa, né? E dentro do nosso como é a questão dos impostos, que temos tantos, também temos tantos formatos de contratos e afins, né? Que a gente aplica aí. E um deles, então, ele se chama o vesting. Ele é um contrato ofertado a um colaborador de uma pessoa jurídica e serve para que esse colaborador tenha o direito de adquirir uma participação societária numa forma progressiva, mediante um cumprimento de algumas condições. Então, vamos falando um pouquinho mais sobre. Há várias estruturas desse tipo de contrato e ela deve ser observada na hora da aquisição dessas cotas ou ações, conforme segue. Tem um prazo de carência, né? Cliffing é um período em que o colaborador dessa startup, né, deve permanecer na sociedade. Observa seu comprometimento e a dedicação. Isso muito, gente, é do fazer acontecer para merecer, né? Então, a ideia é muito nesse sentido, né? De entregas e afins, né? O objetivo pode trabalhar com objetivos e metas, né? Metas que devem ser atingidas, né, por esse colaborador em X tempo, enfim. Fixação de prazos, tempo que esse colaborador deve permanecer na sociedade. E você que vai desenhar e delimitar, né? E ainda dessas cláusulas, que, né, ela deve estar presente, ela deve garantir uma segurança desse tipo de contrato. Como impedir que esse colaborador venha adquirir ações ou cotas, sejam impedimentos de alienar ou transferir para terceiros outros sócios durante um certo período. Então, tem que ser muito cuidadoso na hora da descrição, que ele não se torne, assim, um impedimento, né? A outra cláusula válida é que é de quem se retira da sociedade com um bom ou mau relacionamento e que implica no valor de venda das suas ações. E também, esse é o cuidadoso, sabe? Depois, né? Pensando assim, aí no posterior, se isso vai valorizar, vai desvalorizar a imagem da empresa, enfim, que você possa sofrer perdas, né, nesse sentido. Pessoal, um pouquinho aqui sobre eu trouxe para vocês aí um exemplo da Easy Taxi, né? E, enfim, a ideia aqui, da minha parte, ela é curta, mas depois para a gente conseguir tratar ali num bate-papo também, conversando com vocês, né? Trouxe um pouco sobre a Easy Taxi. Eu gosto bastante, eu sei que alguns de vocês já devem ter lido aquele livro do Thales Gomes, né? O Nada Easy. E aqui é o melhor exemplo prático que eu vejo para vocês. E quem não leu, é interessante que leia. Ele tem umas partes assim bem interessantes, né? O caso deles, pensando na G4 Educação, muitos já devem ter feito cursos gratuitos deles, conhecendo os outros sócios também. Mas eu trago aqui o caso da Easy, que lá em 2011, né, onde começou a Easy Taxi, ele não tinha condições de tocar uma empresa.
né? Tinha duas ao mesmo tempo, e ele chamou um profissional para exercer a função nessa companhia durante o dia, porque ele só conseguia trabalhar no meio período. Então, como não tinha um caixa ali, o Thales ofereceu, né, cedeu uma porcentagem de ações da Easy para esse funcionário. Assim ele faria parte do quadro societário, em um evento de liquidez, o valor faria jus à ausência de salário no primeiro momento, né? O que aconteceu? O profissional ele não desenvolveu, ele não performou, ele não entregou o esperado nesses 3 primeiros meses de contrato. Então, o que era uma natureza óbvia, né? O Thales comunicou ao funcionário que ele não faria mais parte da empresa, né? Nem da sociedade. E tudo isso informal, na conversa, no bate-papo, né? Praticamente, uma troca ou outra somente, sem que tivessem menção de Cliff Invest no contrato. E aí, o que aconteceu? Mesmo sem um CNPJ, pessoal, observe, não há um CNPJ, não havia um CNPJ, a EasyTax ela já chamava muita atenção na mídia e no mercado, o que facilitou para que o profissional entrasse com uma ação judicial contra a empresa. Então, ok, temos uma ação judicial, temos um antigo sócio, sem uma conversa, sem nada, que entrou com esse processo. Obviamente, o Thales ele não tinha dinheiro para contratar advogados e nem para pagar o que o funcionário pediu na ação, né? Então, a chance dele fechar as portas nesse processo, até tudo se desenrolar, ela era muito grande. E aí, pensando, né, já com a ideia de inovação sempre, de disruptiva, ele foi atrás do escritório de advocacia, ele fez uma espécie de pitch deck. E com o auxílio, um amigo, até cita ali o Daniel, né, a empresa conseguiu uma reunião com um importante grupo, né, de advogados ali do Rio de Janeiro. Então, teve toda essa negociação, todo esse pitch, e aí o empresário, o escritório de advocacia, ele aceitou assumir esses riscos do caso ali da empresa dele, e ainda também ajudar com a captação de investimentos, né? Então, foram uma conversa extremamente proveitosa, né? Ele descreve com detalhes no livro, ele é bem interessante, assim, a experiência, né? E, no fim, eles conseguiram um acordo com esse funcionário, gastando todo o caixa da empresa, que na época eram 20 mil reais. Ok, não faliram, mas eles gastaram todo o caixa da empresa. Então, imagine você na construção, e aí, do nada, você acabar com aquilo que tu tinha constituído, né, de valores. Então, ele relata sempre que foi o maior aperto, né, dentro da companhia e ficaram próximos aí de fechar as portas, né. O que dá para a gente ver nessa história? Uma clara necessidade e importância de fazer um bom contrato com todos os cuidados jurídicos necessários, né? Outra lição, né, que fica é que é preciso ter dinheiro e um sócio para abrir uma empresa, né? Então, ele se torna uma situação assim engraçada, né? Sem esses dois elementos, as coisas tornam-se muito complicadas, né? E aí, citado o exemplo para a gente ter um palpável, né? O que trata, então, esse contrato de Cliff e de Vest? E como que funciona? O que é a ideia? Geralmente, né, na altura inicial, o founder, né? Ele não tem grandes recursos, né? E o que ele poderia fazer? Vender uma ideia muito boa sobre o seu negócio para tirar os melhores profissionais de outras corporações para fazer parte desse sonho, mas com uma remuneração inicialmente menor que a média do mercado, que geralmente é o que acontece. A ideia é muito boa, eu quero contratar os melhores nomes do mercado, ok, eu não tenho para fazer ela rodar. Ou dar um percentual da sociedade para pessoas chaves que passarão a fazer parte do time como um desenvolvedor principal, já que o salário dos devs é geralmente elevado para a capacidade de pagamento que uma startup tem em seu estágio inicial. E assim, uma dor grande que a gente observa até para as grandes empresas hoje é desenvolvedores, né? Eu observo algumas empresas aqui do oeste do estado em que os desenvolvedores deles são todos home office e são do Nordeste, do Norte, região de São Paulo e alguns fora do Brasil também. Então, e para uma empresa consolidada, que ela consegue pagar o ticket alto do dev, do desenvolvedor,
já é difícil, imagina para uma startup, não é? Tratando, né, do slide anterior, essa primeira opção é sempre viável, né? Porque nem sempre quem já fez parte de uma boa empresa será suficientemente estimulado para mudar para outro negócio, e ainda mais quando ele é incerto, né? Em que não há tantas garantias, inclusive as remuneratórias. E aí, ok, viemos com cláusulas nesses contratos e a fim de Cliff de Vest, que surge como uma opção bem interessante, já que ela permite mesclar as duas alternativas que citamos anteriormente. Inicia-se a opção, inicia-se com um salário menor, para que esses novos colaboradores consigam se manter dando giro durante aí o mês, e os fundadores usam um equity, uma espécie, né, de cotas ou ações dessa companhia para remunerar os próprios funcionários e sócios, né? Então, mas ok, tudo isso a gente precisa desenhar e segmentar alguns fatores, como o cumprimento de determinadas metas de desempenho para que esse equity ele aumente, né, ele se eleve, e assim os sócios passem a ter mais cotas ou ações da companhia, de acordo com o seu desempenho, né, obviamente positivo, né? Um exemplo aqui que eu posso dar para vocês, né, de vesting. Imaginamos que o Marcelo entrou em uma empresa como sócio e tenha recebido uma oferta de ter direito a 20% das ações da empresa, dentro de um período aí de 4 anos, com uma cláusula de vesting nesse contrato. Então, de acordo com essa cláusula, para que ele tenha direito a esses 20% das ações, ele precisa atingir determinadas metas, né? Performar X ou Y, né? Até o final de cada ano. Caso ele atinja ao final de cada ano, ele recebe 5% do equity, das ações, até chegar ao 4º ano, que bate, né? Fecha aí o limite dos 20%. Esse contrato de veste é uma alternativa meritocrática, né? A gente trabalha com méritos, né? Então, talvez seja um melhor modelo ainda para você valorizar, né? Quem de fato faz as entregas, né? Em que os sócios ou funcionários aceitam apenas receber uma maior parte do equity, caso o seu desempenho esteja a contento, né, do combinado. Um exemplo de Cliff para vocês. Suponhamos que o mesmo Marcelo lá de trás tenha sido contratado pela empresa. Porém, o desempenho dele estava abaixo, né, aquém do que era esperado, e impediu que a empresa atingisse X metas num período determinado, ou enfim, que demorasse um tanto mais para que ela chegasse no patamar desejado, né. O Marcelo poderia ser clifado. Eita, como assim clifado? Dessa sociedade. Então, sem que isso trouxesse maiores prejuízos para a organização. No caso lá do Thales, quando ele, entre aspas, demitiu um sócio que não era sócio, né? Que era um colaborador que não era colaborador. Se tivesse esse desenvolvimento, ele poderia, então, muito bem ser clifado, pois ele não poderá ter o seu vesting conforme teria direito, né? Se as metas não fossem atingidas. Então, era tudo parametrizado, né? Metrificado. Uma outra alternativa também é realizar o cliff de 6 meses aos funcionários que realmente vale a pena recrutar. Então, isso fará com que eles se sintam mais à vontade para que, juntamente ao time, sintam, né? Tenham aquela visão de ser bem vistos a longo prazo, né? Enfim, também ele dá uma cara, né, melhor e uma boa ferramenta, né, de recrutamento para ganhar a confiança, né? Então, você trabalha 6 meses, mas 6 meses parece tão pouco, né? Mas é meio ano, né? Às vezes significa tanto uma vida de uma empresa, de uma startup, né? Ainda, né, sobre eles, né, para que as empresas que procuram ingressar para as pessoas, desculpa, né, que querem ingressar numa empresa iniciante, algumas coisas importantes serem lembradas, né, que ela trata do quê? Confiança e relacionamento. Às vezes o que você tem é uma ideia, uma confiança na outra pessoa e aquilo que você tem, né, seja uma ou duas pessoas, né. Então, a amizade bacana, colegas de universidade, vizinhos, enfim, rodada de amigos. Hoje legal, hoje está tudo certo, está tudo bem. Mas
começa a girar valores, começam a ter desentendimentos nesse sentido, decisões, necessidade de tratar com um pouco maior rigidez as situações, e aquela amizade acaba, aquele bate-papo legal já era, ninguém mais se suporta, todo mundo quer ir embora, né? Tem uma coisa assim que eu sempre brinco, né? Que a sociedade, escolher um sócio tem que ser melhor que um casamento, né? Então, você não tem nenhuma parte, eu não tenho muito a parte de algumas alegrias que você tem. Então, você tem que ser melhor que casamento, né? Então, é por isso que vem essas cláusulas, tanto do briefing como do vesting, né? Para que se assegurem as partes. E, mais uma vez, combinado não sai caro. Nós somos amigos hoje, mas é para o bem. Estamos construindo, estamos gestando uma ideia, uma empresa, então é para o bem dela daqui a 1 ano, 6 meses, 10 anos, enfim. Então, ela precisa andar. Para os fundadores que aceitam o capital de risco, também, né, falando um pouquinho aqui, quase todos, né, de Venture Capitals, pedirão que você siga um cronograma de aquisição de direitos, né? Só para a gente já ir ficando um pouquinho mais antenado sobre isso, sobre as necessidades. Quando você vai buscar, não sei, vou buscar bossa nova, vou buscar, enfim, é um investidor. Então, ele já vai te fazer essa cobrança, né? O maior medo deles é lhe dar um grande cheque e depois um dos fundadores sair cedo dessa sociedade com muito capital, né? Então, a ideia é que se perpetue. Então, já ali você vai ter algumas obrigações, né? Para os fundadores que não levantam capital de risco, se 2 pessoas estão se reunindo para formar aí uma empresa, né, tem uma oportunidade de não precisar de financiamento externo, ainda é importante garantir que todos os fundadores sintam que todos ganham sua parte justa. Não há nada pior do que a gente sentir, né, dentro desse contexto, imagine 3 pessoas ou 4 pessoas, que aí começa 2 puxando de um lado, 2 puxando de outro, começar a falar que ciclano ganha mais, que Beltrano ganha mais, enfim. Vamos assim, a duro modo, né? Eu acabei citando alguns exemplos, né? Que compõe lifting, ou que compõe vesting, cláusulas dentro de contratos que definem a possibilidade de oferecer um percentual da empresa para um terceiro, seja uma pessoa prestadora de serviço ou um funcionário. Citamos o caso lá atrás do funcionário, né? Por méritos e afins, né? O cliff, eu trouxe eu gosto de fazer esse jogo, que a tradução literal dele é penhasco, né? Dentro desse âmbito, né? Porém, quando tratamos de contratos, ele é um período que antecede o vesting, né? Ele garante aí que os funcionários têm esse direito ao equity, né? Essa parte de ações previamente determinado antes, apenas se ficarem o tempo previsto dentro dessa empresa, né? Então, eu não vou, é 1 ano, eu não vou com 6 meses querer sair e levantar todo esse capital, que esse é ali, então, um medo, né? A preocupação aí por exemplo, das ventures, que você saia antes, né? Do imaginado. Pessoal, vou deixar aí um tempo mais para a gente bater papo, tá? Só queria, né, trazer para vocês, assim, que entrar em uma sociedade sem um contrato de vesting ou cliffing para os sócios é como pular de um paraquedas assim, pular, né, de paraquedas assim, um paraquedas reserva, né? Então, isso ele acaba... vamos ver se ele passa aqui para vocês. Isso, ele acaba... Então, te deixando assim, eu vou para o escuro, né? Tô trabalhando no escuro e não tenho aí um para onde ir, digamos, né? Pessoal, daqui a pouco, se quiserem, a gente conversar um pouquinho mais. Quando o pessoal me perguntou mais um pouquinho sobre o memorando, ou aí as cláusulas, né? Os contratos, para a gente tratar diretamente, né? E um exemplo ou 2 também a gente fica para bater um papo com vocês também sobre, né? Se tiverem perguntas aí ou escreveram, eu vou tentar abrir aqui para ver se tem alguma coisa no bate-papo para vocês. Aqui. Ok. Eu lembro que alguém até me chamou antes, Luiz, quem quiser, só me dá um segundo que eu vou colocar o notebook aqui na tomada. Tranquilo. Vamos começar com o Luiz, daí fazendo a pergunta, que ele já está com a mão levantada. Aí o restante... Joia, Luiz.
Vamos O lá. restante pode abrir no microfone e perguntar também, gente. Não sejam tímidos, aproveitem aí minutinhos para vocês discutirem. Então, aproveitem que hoje vocês vão ter um tempinho a mais e tirem suas dúvidas. Pode ir, Luiz. Posso falar já, Viviane? Sim, por gentileza. Beleza. A minha dúvida são duas, na verdade. A primeira é, por exemplo, eu estou desenvolvendo um produto físico. E eu tenho a ideia, eu já trabalhei a concepção dele, mas eu não tenho o desenho técnico, eu não tenho a renderização, mas eu tenho um colega meu que trabalha com isso. A minha pergunta é, eu poderia contratar os serviços dele para fazer a renderização desse meu produto que eu estou desenvolvendo, só como terceiro, sem correr o risco de acabar colocando ele no meio de tudo isso? Ele vai saber a tua ideia, não é? Você vai ter que Sim, fazer toda uma abertura para ele de informações, de como tu vai desenvolver e tudo mais, não é? Para que ele possa desenvolver para sim, ti, certo? isso mesmo. Sim, Luiz, assim, uma das situações interessantes que você pode fazer são contratos de confidencialidade com ele. Isso é algo assim que, a primeiro momento, não, eu só quero o serviço dele para desenvolver. Ou assim, ele pode chegar com uma contraproposta para ti e te falar: olha, Luiz, eu quero parte. Eu posso fazer isso, mas eu faço por X parte para você. Não, para ti não é interessante, eu não quero saber se o negócio vai dar muito certo e eu não quero dividir com ninguém. Dá para te começar a te assegurar com alguns contratos, como de confidencialidade, de tudo que, mas aí desenhar estritamente, né, pôr no papel bem organizado o que ele vai fazer, o que entre aspas, né, penalidades, o que ele pode vir a sofrer se ele divulgar a ideia ou usar a tua ideia. Ele é um momento assim bem precioso, Luiz. O contrato de confidencialidade ele já te ajudaria nesse sentido. E Entendi. aí, sim, que pelo que eu entendi é só para ele desenvolver, né? Tu não queria nenhuma Isso, sociedade com ele, né? isso. Então, por exemplo, um contrato de confidencialidade e ver o formato do produto também, né? E aí daqui a pouco dá para você amarrar, fazer por etapas também, uma etapa inicial, manter um contrato de confidencialidade com ele, enfim. Certo. E a minha segunda pergunta é que, por exemplo, agora nós temos acesso a você, você responde as dúvidas de uma forma pontual, mas como que eu consigo, qual é o limite das minhas perguntas com as tuas respostas para a gente talvez ter que entrar com uma consultoria privada com você? Até onde você consegue auxiliar a gente assim de uma forma... Sim. O pessoal me chamou para o bate-papo, porque ele trabalha assim, o escritório dá todo esse suporte, né? Ele trabalha bastante com direito digital, né? Fica aí meu contato também, o pessoal pode passar, até foi a Ana, minha ponte aí, né? Nesses últimos dias. O Thiago também foi minha ponte de chamar. Depois a gente pode conversar, pode fazer uma chamada, pode trocar uma ideia. A gente tem, digamos, cliente de escritório no Brasil inteiro, né? Porque muita gente nunca nem se viu pessoalmente, né? Você trata aí online, né, dessa assessoria. E já teve, assim, pessoal, por exemplo, de falar para você situações que o escritório trabalhou na área, por exemplo, do direito desportivo, né? Eles tinham uma ideia, tinham uma construção, mas eles não tinham condições de organizar a parte jurídica. Então, nós entramos junto com eles na história e por uma fração, né? Então, agora que está começando a se desenhar, tem um outro colega que está trabalhando com essa parte com eles, né? Que ele também tem uma expertise no direito desportivo e a gente vai entrar com uma fração, digamos, né, para dentro dessa startup. A gente está acreditando também na ideia, né, dela girar, dela funcionar. Então entra com a parte jurídica, ideação, desenvolvimento da ideia de negócio também, né? Aí depois, Luiz, se tu quiser trocar uma ideia também, o pessoal passa o contato aí. Eu deixo também bem tranquilo. A gente pode estar seguindo assim depois também. Um bate-papo não tem nada demais, não. Beleza, obrigado. Imagina. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Todos E em aí depois silêncio. também,
Sim, Juliel, depois também, se alguém quiser escrever, trocar alguma ideia, fiquem bem à vontade, tá? Me encaminhe depois, a gente vai batendo o papo aí. Então, eu fiz bem enxuto, porque não é aquela coisa, né, de a gente ficar maçante, não é o momento para mim ficar lançando um monte de lei seca e afins para vocês, né? Então, vamos ser mais práticos, né? Se ninguém tiver nenhuma dúvida, a gente já vai encerrando, gente. Então, é agora ou nunca. A, a- eles vão mandar isso, a Miriam tá mandando forms ali no. Ah, já tá lendo tua mente. Isso. Tá mandando forms ali no chat, então respondam, pessoal, a chamada. Tem muita gente que não tá respondendo, tá vindo nos eventos, mas não tá respondendo a chamadinha, então é sempre importante que vocês respondam ali. Se vocês realmente não tiverem mais nenhuma dúvida, se ninguém quer escrever no chat, ninguém quer abrir o microfone para tirar dúvida, a gente já pode ir encerrando. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, muito obrigado, Viviane, pela sua palestra. Acredito que o pessoal vai ter dúvidas mais para frente, né? Porque, enfim, eles estão bem no começo ainda do programa, do projeto, e é um assunto que gera muitas dúvidas neles, porque eles acabam não tendo tanto entendimento assim dessa parte mais jurídica, né? Uma parte um pouco mais complicada de você conseguir levar. Mas muito obrigado pela sua palestra, acredito que deu aí um norte para eles. E obrigado pela sua participação e já vamos encerrando, então, pessoal. Pessoal, obrigada, tá, Julia? Obrigada também. Eu não sei quem está na chamada, eu vi que tem 29 participantes aqui, mas eu não consigo ver o rostinho aqui de todo mundo, né? Deixo à disposição, tá? O pessoal pode conectar aí, até passei, né, me constar nas redes também, é Viviane Negre ADV no Instagram. E aí a gente pode, mandem dúvidas, conversem, me adicione lá, eu gosto muito de essa ideação de negócio, se trocar ideias, para a gente é maravilhoso. Ali no escritório também, todo mundo adora participar de uma ideia inicial e fomentar e movimentar. Então, não deixem de chamar, tá, pessoal? Fica bem feliz dessa troca com vocês. Obrigada, Julião. Obrigada, pessoal. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Bom final de Valeu, semana. gente. Tchau. Tchau.